Boa noite, iniciamos a nossa web na UC de Fundamentos Mecânicos Automotivos e hoje os nossos assuntos, né, dando sequência aí no nosso material do livro disponível na plataforma, seguimos com motores e os principais materiais, né, classificação de materiais utilizados na nossa indústria automotiva. Então, vamos lá, né? Lembrando que todos os materiais aqui preparados, eles vêm do livro que está disponível na nossa plataforma, na aba conteúdo do curso. Então, você tem a possibilidade de ver o livro no SCORM ou ver o livro, né, do modo tradicional. Então, trazendo aqui, né, continuando, a gente já falou de suspensão, já falou de sistema de transmissão, falou de freio, falou de direção, e agora vamos falar sobre motores, né? Basicamente, o motor é o coração, né, do veículo, pois é quem exerce trabalho, né? Então, o motor ele vai gerar uma potência e o torque, e para esse torque ser efetivo, ele vai ser transferido, né? Transmitido até as rodas, que foi o que a gente viu lá nos sistemas de transmissão. Então, os motores de combustão interna são compostos, né, por elementos fixos e móveis. Fixos, né, são aqueles que não exercem nenhuma movimentação durante o funcionamento, como o bloco, né, e o cabeçote do motor. E já os móveis, né, aqui, ó, o bloco e o cabeçote representados aqui na nossa tela. Então, as partes móveis, né, os componentes móveis são, como o nome diz, né, que movimentam a fim de gerar um funcionamento desse motor. Os principais componentes, né, na parte inferior é a árvore de manivelas, bielas e pistões. E na parte superior do motor, né, o eixo de comando de válvulas, válvulas e molas de retorno das válvulas. Então aqui já com uma vista, né, em corte do motor mostrando a parte superior e inferior. Então tem as válvulas de admissão ali, as velas, né, no caso de representar só uma vela, pistão, biela, virabrequim, o cárter, ali o lubrificante ao fundo, né. Então, basicamente isso. Componentes são divididos em componentes fixos e componentes móveis. Então, todos os componentes móveis do motor precisam trabalhar em sincronia, né? Pois o funcionamento se dá por meio da movimentação dos componentes móveis devidamente sincronizados. Então, eles têm que funcionar de forma harmônica. Caso tenha algo que a gente diz que está no tempo errado, né? Está realizando ali o movimento, seja qual for o movimento programado para aquela peça conforme o projeto de forma errônea, né? Você tem um motor, realmente a gente diz que ele fica quadrado, né? O motor não tá legal. Então, por isso, né? Tudo tem que estar movimentando da forma certa. Então, o ajuste, a montagem, tudo influencia muito na eficiência desse motor. Então, com base no sincronismo, os motores de combustão interna utilizam 4 tempos de trabalho que permitem o funcionamento pleno do veículo. Então, tem a admissão, né? Os pistões estão descendo em relação ao ponto morto inferior, ao mesmo tempo que a válvula de emissão se abre, permitindo a entrada da mistura ar combustível. No momento em que o pistão atinge, né, o ponto morto inferior, ele inicia o segundo tempo, que é a compressão. Então, ele está no ponto mais baixo, né? O pistão, o cilindro, ponto mais baixo que ele dá para ir, ele vai estar nessa posição e a válvula de admissão abre, né, para entrada da mistura ar-combustível. Então, esse é o período de admissão, primeiro tempo. O segundo tempo, né, que já é a compressão, então o pistão, né, sobe em direção ao ponto morto superior. Nesse momento, tanto a válvula de admissão quanto a de escape estão fechadas. Enquanto o pistão sobe, ele comprime a mistura ar-combustível. Não sei se já fizeram experiência com uma seringa, né, que quando você vai apertando, ela vai diminuindo a área disponível no fluido que está lá dentro, né, ocupar, ele vai tendo a compressão. É lógico que os fluidos, o princípio de compressibilidade deles são diferentes, né? Aqui, como é a mistura ar-combustível, você tem uma possibilidade maior, né? Esses tipos de fluido têm uma compressibilidade maior, porque basicamente eles vão ter a combustão no terceiro tempo. Então, o ponto morto superior é o ponto mais alto dentro do cilindro, né?
Ele basicamente, todo o ar e combustível estão ocupando um volume X. Quando ele começa a subir, né, para comprimir, vai diminuindo muito o espaço disponível para que o volume de ar e de combustível ocupe. Então, diminuindo, ele vai aumentar a pressão, né? Por isso o processo de compressão. E aí ele vem para o terceiro tempo, que é a combustão. Então, esse pistão chega, né, no ponto superior ali, o ponto morto superior, com a mistura ar-combustível já, né, comprimida, e aí o pistão inicia o processo de retornar, né, da parte superior ao ponto morto inferior. Nesse momento, a vela de ignição emite a centelha que dá início à combustão, e essa combustão empurra fortemente o pistão, né, que estava ali num ponto mais alto, ele está começando a descer, a própria força, né, da combustão ali do ar combustível está comprimido, mas a centelha tem essa combustão e ele empurra, né? É uma força bastante alta que empurra esse pistão para o ponto morto inferior, né? Justamente que é onde a gente gera esse trabalho, né? Que o motor é a combustão justamente por isso. E o quarto tempo é que ele vai exaurir, né? Essa mistura ali que foi comburida, que passou pelo processo de combustão. Comburida, eu nem sei se existe, tá? Me perdoe se realmente não existir, mas é que faz esse processo de combustão, né? Já feito. Daí ele vem para o quarto tempo, que é o tempo de exaustão, né? Que é quando os pistão ele sobe de volta ao ponto morto superior, só que agora, né? A válvula de escape ela abre. E aí o pistão, quando ele sobe, né? Com a válvula de escape aberta, ele joga para fora, né? Os gases que foram provenientes da queima, né? Da mistura lá do combustível com o ar. E esses gases, né? Eles vão para o escapamento do veículo, finalizando o ciclo, né? Após o quarto tempo e inicia de novo. Então, aqui no slide tem, ó, o primeiro tempo, admissão, que está admitindo ali, né, a mistura. O segundo, que é a compressão, que ele sobe novamente o pistão e comprime essa mistura. O terceiro, na hora que está comprimida, o pistão está começando a descer, tem a centelha ali e faz o processo, né, de combustão. E no quarto, ele sobe novamente para empurrar os gases para o escape. E vale ressaltar ainda, né, que os motores de combustão interna empregados nos veículos podem apresentar diferentes configurações. Podem ter seus cilindros dispostos em linha, em V, opostos, ou em V ou cilindros opostos, né, conforme a figura a seguir. Então, em linha, os motores, a BMW tem muito, né, chama de I6 ou L6, depende muito da denominação, e porque é o formato, né, que eles ficam alinhados ali. E L6 é porque linha, né? Linha 6, então varia muito. Motores em V aí, já vários veículos usam, né? V6, os V8, V10. Alguns chegam a ter V12, né? O 12, já tem gente que usa W12, né? W16, mas tem V12 também, né? Justamente carros esportivos, né? Já focados aí numa performance maior. E os de cilindros opostos, né? Também conhecidos como motores Boxsters, né? Era do. Hoje em dia tem a Porsche, né? A Porsche tem alguns veículos aí com esse tipo de motor, né? Já não é tão comum, mas encontra em carros importados. E os materiais? Também muito importante na nossa área, porque um carro é formado por diversos materiais e não só a parte da lataria, a parte, né, a parte que a gente vê do carro, mas ali internamente, né, os motores, componentes, acabamentos internos são de diversos materiais. E isso é muito importante que a gente conheça, né, nessa área nessa área automotiva, né, nessa área dos veículos e demais, pô, hoje está me fugindo as palavras, e os demais tipos de veículos, né, os automóveis e os demais tipos de veículos. Historicamente, né, a utilização dos materiais marcou época e interferiu diretamente no desenvolvimento dos povos e nações. Então, a indústria automobilística, né, isso não foi diferente, desde o primeiro modelo motorizado, né, em 1885, por Carl Benz, né, até os modernos carros elétricos e autossustentáveis, a evolução dos materiais esteve sempre presente.
uma notória sobre isso é a questão do, do peso dos veículos, né? Cada vez mais os veículos estão mais leves, né? Justamente para diminuir a, o consumo, né? Ele ser mais econômico. E outra é os tipos de materiais empregados, né? Então, antigamente se usava mais metais, né? Hoje em dia são mais polímeros, compósitos, até pela parte de poder conformar, pela abundância na natureza, pelo preço do material, né? A parte de conformar é justamente deixar no formato desejado, porque outro avanço também é a parte de aerodinâmica dos veículos, né? Então, quanto menor o arrasto do veículo, menos combustível ele vai gastar para se movimentar. Então, até nisso interfere, né, a busca de materiais que resistam, né, ao processo, resistam mecanicamente, tenham boa, né, durabilidade, sejam dúcteis, né, mas nem tanto também, até pela questão de quando tem um acidente, uma batida, a peça poder ser dobrada sem que ela entre, né, ao habitáculo ali que acerte o condutor, né, peso, abundância na natureza, tudo isso interfere, né, na busca de novos e novos materiais para serem empregados. Então, um fator importante, né, é compreender os aspectos que diferenciam. O tipo de estrutura que forma o material define suas características e propriedades. As propriedades e características definem sua aplicação, seu desempenho e o processamento adequado. Aqui vai mostrar o tetraedro, né, da engenharia de materiais, que representa, né, que estrutura, propriedade, processamento e aplicações estão diretamente ligados, né, e influenciam um ao outro. Aqui, ó. Segundo Callister, né, os materiais sólidos possuem não, podem ser agrupados em três classificações básicas: metais, cerâmicos e polímeros. Essa classificação é baseada principalmente na constituição química e na estrutura atômica, onde muitos materiais acabam tendo características e propriedades semelhantes e se enquadrando em um grupo ou em outro. Quando o material é constituído de mais de um tipo de material, ele é chamado de compósito ou de híbrido, conforme a figura. Então, se você tem um polímero e um metal, a mistura deles, você tem um compósito, ou um cerâmico, um metal, você tem um compósito, ou um polímero, né? E uma cerâmica, você tem um material compósito. Então, ele é a união desses outros três, né? Que são as grandes classes aí de materiais que a gente tem. Então, né? Começando aqui, ele, eles, né? São os metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. Vamos começar pelos metais, né? São geralmente combinações de elementos químicos da família das famílias metálicas, né? Então, os elétrons não estão ligados a nenhum átomo em particular e por isso são bons condutores de calor e eletricidade. Não são transparentes à luz visível, têm aparência lustrosa quando polidos e geralmente são resistentes e deformáveis. São todas características aí que eu estava dizendo antes para vocês que são importantes, né? Então, comercialmente são apresentados na forma de chapas, tubos, vergalhões ou pó. Podem ser transformados por diversos tipos de processos, como usinagem, calandragem, fundição, soldagem, estampagem, entre outros. Então, a figura, né, vai trazer aqui materiais metálicos prontos, né? Aqui tem material que pode ter sido soldado, não dá para ver todos, né? Mas tem material que foi estampado, fabricado por repuxo, por dobragem. Os materiais metálicos são utilizados, né? Há muito tempo, no início eram utilizados apenas, né, os metais encontrados na forma livre, puros na natureza, que era o ouro, a prata e o cobre, e posteriormente, né, utilizou-se o bronze, que é a mistura de cobre e estanho. Hoje a temperatura de fusão é inferior à do cobre puro, que facilita sua utilização e serve para inúmeras aplicações. Então, o ponto de fusão, eu também não falei antes, é importante porque você gasta menos energia para levar o material à fusão. Fusão é levar ele, sair do estado sólido para o estado líquido. Por que estado líquido? Dependendo do que você quer fazer, muitas vezes uma fundição, né? Você precisa levar o estado líquido para depois dar uma nova forma para aquele material, para aquele metal. Então é muito comum. E quanto mais baixo a temperatura de fusão, mais fácil você faz isso.
Então, se você pega um alumínio, que a temperatura de fusão dele é em torno de 600 graus Celsius, você pega um aço doce, né, que a temperatura dele é acima de 1000, então é muito mais fácil você trabalhar com material de 600, e assim vai. Aqui ele citou, né, o bronze da mistura do cobre e estanho, então ele tem o cobre mais estanho, e a temperatura de fusão é inferior ao do cobre puro. Então, se ele tem uma resistência parecida, durabilidade parecida, facilidade na hora de estampar, por exemplo, né, uma ductibilidade boa, muitas vezes isso é legal, né, a adição do estanho, justamente para a gente poder ter uma menor temperatura de fusão. De novo, né, os materiais metálicos que foram feitos e são comercializados, né, normalmente. Então, tem os metais puros e as ligas metálicas. Dentre as ligas metálicas, temos as ferrosas e as não ferrosas, e dentre as ferrosas tem aço e ferro fundido. Então, os metais puros, né, são os elementos como são encontrados na natureza. Os mais utilizados é ouro, prata e cobre e estanho. As ligas metálicas, né, ferrosas são as ligas que possuem o elemento ferro em sua composição, podendo ser a baixa ou alta liga. Baixa liga é o que o pessoal chama de liga do aço doce. Se for, se for um aço doce, justamente porque é mais baixa, né, a concentração de carbono. E alta liga já entra aí os outros tipos de metais, né? E geralmente o número lá, 1020, 1040, 1060, esses dois números finais é a concentração, né, de carbono no aço. Então, olha lá, ó. Então, é nesse grupo que estão as maiorias dos aços chamados de ferros, né? Conhecidos e utilizados como aço 1045, aço 1020, o aço ferramenta, né? Que a gente usa todo dia, que é o aço rápido, né? Que é o utilizado justamente para fabricar as ferramentas, aço mola, aço rápido, aço inoxidável, entre outros. Então, o 1045 já tem uma concentração de carbono maior do que um 1020. Um 1020 já seria um aço doce. 1045 já não é mais doce, né? Está ali no meio do caminho até que seja os de maior concentração. Então, por fim, né, agrupam-se as ligas metálicas não ferrosas, como as ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de titânio e ligas de magnésio. Isso aí também está tendo um grande avanço, né, justamente porque estão encontrando cada vez mais materiais que têm boas características, né, de durabilidade, de ductibilidade e são mais leves. Então, muitas vezes tem material que fica mais caro, né? Mas cada vez mais vem trazendo metais, digamos assim, raros, né? Justamente porque apresentam características melhores. Então, grande parte dos automóveis utiliza materiais metálicos na sua fabricação, principalmente as ligas ferrosas. E também temos outros materiais sendo utilizados em larga escala. Então, os cerâmicos agora, né, são geralmente combinação de elementos metálicos e não metálicos. Geralmente são óxidos, nitretos e carbetos. Um cerâmico aí comum para a gente, uma louça, né, um prato que a gente tem na cozinha de casa aí é um exemplo de material cerâmico. Então, são tipicamente isolantes à passagem de calor e eletricidade. São mais resistentes a altas temperaturas e ambientes mais severos do que os materiais de polímeros. Então, ele apresenta uma alta dureza, o cerâmico. Então, ele, por exemplo, você já vai empregar ele em situações que também precisam que resista a alta temperatura. Justamente você já vai encontrar aí materiais cerâmicos nessa área, né? Comum, hoje em dia tem muito pessoa usando rolamento cerâmico, né? Então, rolamento cerâmico justamente porque ele suporta, né, uma temperatura maior, não tem uma deformação, mesmo que mínima, que possa interferir, né, na eficiência dele. Então, esse é um exemplo aí que tem na nossa área, né? Nós somos mais resistentes a altas temperaturas, ambientes mais severos que os metais e polímeros. Com relação ao comportamento mecânico, cerâmicas são duras, porém muito frágeis. Então, esse conceito pode até ser estranho, Júnior, duro, mas frágil, né? Mas é o seguinte,
Você pega o prato da sua casa, né? Ele é bastante duro. Tenta quebrar ele ao meio. Se você tentar quebrar ele ao meio, você não vai conseguir, porque você precisa de uma força extrema, né? Mas ele é frágil por quê? Dependendo da forma que ele cai ao chão, é uma queda simples, ele se parte ao meio. Então ele é muito resistente. Há um tipo de força, né? Se você tentar fazer uma torção com ele, se você tentar fazer uma tração com ele não vai. Mas se ele sofrer uma força de cisalhamento, né? Numa tangente ou uma força cortante, dependendo do sentido que ela for aplicada, né, num prato, por exemplo, ele quebra rapidamente em vários pedaços. E o alumínio, um copo de alumínio, muitas vezes, dependendo da espessura dele, você tentar dobrar, você consegue dobrar ele, mas se ele cair no chão, ele não se quebra. Então, o alumínio, por exemplo, depende da forma que ele tiver, ele vai ser, em vez de duro, ele é maleável, né, que a gente chama de dúctil, que é diferente do cerâmico, mas ele não vai ser frágil, né? Ele não vai se quebrar com facilidade, com a força cisalhante igual o cerâmico. Então, aí já algumas diferenças, né, que são consideradas na hora de escolher o material para fabricar o tipo de peça ou a finalidade que você deseja. Então, as cerâmicas, né, podem ser comercializadas com minério bruto, na forma de pós, né, ou produtos acabados como pisos, revestimentos, tijolos, louças e peças técnicas. Então, aqui tem o exemplo, né, de como são classificados. Cerâmica vermelha, materiais de revestimento, cerâmica branca, materiais refratários, isolantes térmicos, fritas e corantes, abrasivos, vidro, cimento e cal e cerâmica avançada. Aqui, ó, cerâmica vermelha, né? Utilizada na fabricação de utensílios domésticos, acessórios de adorno na construção civil e possui coloração avermelhada conforme a figura a seguir. Então, os materiais de revestimento compreendem cerâmicas nas formas de placas e diversos outros, né? Ele vem trazendo muito mais na parte de civil. As cerâmicas brancas, né, também conhecidas como porcelana, compreende o grupo, né, de louças sanitárias, louça de mesa, isoladores térmicos, cerâmica artística e cerâmica térmica. Tem uma imagenzinha aí embaixo. Aqui já os refratários, né, que possuem como finalidade suportar temperaturas elevadas nas condições específicas de processo e de operação dos equipamentos industriais. Um exemplo de refratário, quando a gente falou do ponto de fusão lá dos materiais, então a gente tem que chegar, né, a uma temperatura bastante elevada para fazer o metal, né, entrar, passar o ponto de fusão e mudar de estado físico. Então, para você ter vamos dizer, um forno que suporte, né, você chegar a essa temperatura para fundir esse material, você já precisa de um forno e ele vai ser fabricado com materiais refratários, que suportam essas temperaturas elevadas sem sofrer deformação. E nesse grupo, né, também se enquadram alguns isolantes térmicos. Também existem os isolantes térmicos não refratários, como lã de vidro, silicato de cálcio, diatomito, né, entre outros. No grupo dos isolantes também estão as fibras ou lãs cerâmicas de sílica, sílica alumina, alumínio e zircônia, que dependendo do tipo, podem chegar a temperaturas de utilização de 2.000 graus Celsius ou mais, conforme a figura aqui, né? Então aqui ele mostra um material cerâmico, né, refratário utilizado, né, na fabricação aqui de uma vela. Temos também dentro os cerâmicos os abrasivos, né? São utilizados para polimento e entre outros mais conhecidos, né? Podemos citar o óxido de alumínio eletrofundido e o carbeto de silício. Então, não só para o polimento, né? Quando você vai deixar ali também, você usa um abrasivo, um creme dental que você utiliza na sua casa, ele é abrasivo também. Você usa ele para desbastar, né, o material do dente ali quando você faz a escovação. Da mesma forma. Outro material, vidro, cimentos e cal, né? Geralmente são considerados a parte das cerâmicas devido às suas propriedades, mas porém, né, possuem composição semelhante e enquadra-se na classificação de materiais cerâmicos também. Então, o vidro do nosso veículo é enquadrado como cerâmica. A cerâmica é bem grande a família dela. O outro aqui é as cerâmicas avançadas, né? São desenvolvidas a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de processos rigorosamente controlados.
Os produtos desse segmento são de uso intenso e cada dia tende a se ampliar. Aqui ele vai trazer um exemplo: naves espaciais, satélites, usinas nucleares, materiais para implante, né, em seres humanos, aparelhos de som e de vídeo, suporte de catalisador para automóvel, sensores, ferramentas de corte, brinquedos, acendedor de fogão e assim vai. Então aqui ele tem, ó, o catalisador tem a carcaça metálica, tem um suporte cerâmico, né, que é revestido com óxido de alumínio e contém metais ativos. As emissões tóxicas, né, provenientes do motor entram ali, né, e a saída desses gases são inofensivos. Então entrou ali, ó, hidrocarboneto, entrou monóxido de carbono e entrou óxido de nitrogênio. E aí o que que sai? Sai a água, gás carbônico e nitrogênio. Então a reação, né, que é feita ali, tem a manta expansiva que veda, né? Faz a isolação térmica, fixação e a proteção mecânica. Outra, saindo aqui dos cerâmicos, entrando agora nos polímeros, né? São compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. São macromoléculas, né? Formadas pela repetição de uma pequena molécula chamada mero. Tipicamente, né, esses materiais apresentam baixa densidade e podem ser extremamente flexíveis. Então, os polímeros são usualmente conhecidos como plásticos, porém sua classificação é muito mais ampla. Podem ser naturais, né, como as proteínas, polissacarídeos, gomas, resinas, borrachas e fibras, né, ou podem ser sintéticas, como as resinas, os plásticos e borrachas sintéticas. A classificação temos os termofixos, os termoplásticos e os elastômeros. As borrachas já vão entrar aqui, os plásticos também, né? Entram na família dos polímeros. Então, os termofixos, né? Polímeros termofixos também são conhecidos como termorrígidos ou termoestáveis. São polímeros que, com o aquecimento, amolecem uma única vez, sofrem um processo de cura, né? Tornando-se rígidos. Porém, esse processo torna-se infusíveis, eles não se derretem, e insolúveis, né, que não se dissolvem. Os termofixos mais conhecidos são a resina epóxi e o baquelite. Ele mostra aqui, né, o piso dessa oficina aqui com a resina epóxi. Agora os termoplásticos, né? São materiais que possuem a capacidade de amolecer e fluir quando sujeitos a aumento de temperatura e pressão. Esses polímeros são solúveis, fusíveis e recicláveis. Fazem parte desse grupo os plásticos, né? São polipropileno, PP, ou P, polietileno ou PET, né? Que é o polietileno tereftalato, né? E o policarbonato, entre outros. Aqui traz exemplo as garrafas, né? As garrafas PET que a gente tem justamente como materiais termoplásticos. E, finalmente, né, os elastômeros, que são materiais que apresentam propriedades elásticas e têm a capacidade de deformar-se sobre a carga e retornar à sua forma original uma vez que a carga é removida. Neste grupo, né, incluem-se borrachas, elastômeros termoplásticos e poliuretano termoplástico. Então, a figura, né, traz o exemplo aí, o solado de um tênis, né? Salvo engano, ali no cantinho tem retentores, tem os pneus, e aqui, né, os compósitos. Então, os elastômeros ainda estão dentro dos polímeros, né? Então, os polímeros a gente viu os termofixos, os termoplásticos e os elastômeros. A borracha, borracha e borracha. E por último, né, o compósito. Então, vamos lá, né, voltar aqui no início para o meio da aula. Então, vimos polímeros, cerâmicos e os metais. Então, agora vem um compósito. Para você saber o compósito, tem que saber dos outros três. Porque justamente é ele, né, a mistura dos demais. Então, ó, são constituídos de mais de um tipo de material insolúvel entre si. Muitos dos desenvolvimentos recentes, né, na área de materiais envolvem materiais compostos, que é o que mais tem crescido hoje em dia, né?
Lógico que as ligas metálicas também têm sido grande parte, né, da evolução, trazendo esses materiais, nesses metais mais raros, mas os compostos é o que vem tomando conta, né, desse mercado automotivo, a área da aeronáutica também, e assim vai. Então, esse tipo de material é projetado para exibir uma combinação das melhores características de cada um dos materiais que o constitui. Então, eu quero um que resista a alta temperatura, que seja maleável também. Então, aqui, ó, alta temperatura, eu vou pensar em cerâmico, mas que seja maleável. Eu tenho polímero e eu tenho metal. Eu preciso que tenha uma boa condutividade térmica. Então, aí você já descarta o polímero, né? E vem para o metal. Ou então, preciso que ele tenha alta temperatura, mas tem uma condutividade elétrica, condutividade térmica. Então aí você vai falar, pô, o que que eu vou fazer? Vou combinar dois, cerâmico mais metal, e assim nascem os compósitos, né? Então ele pega o melhor de cada um. Muitas vezes você precisa de uma característica específica de um, de outro, e não tem material na natureza que tem essas duas, né? Que combine duas, geralmente é quatro, cinco, seis características. E aí você vai lá e tenta produzir um compósito justamente que é isso, né? Pegar o melhor de dois materiais diferentes. Então, um exemplo clássico, né, é o composto da matriz polimérica com fibra de vidro. O material composto apresenta a resistência da fibra de vidro associado à flexibilidade do polímero. Polímero a gente viu lá os plásticos e borrachas, né? Então, aqui, ó, a figura apresenta, né, materiais compósitos de alto desempenho. Então, ó, porta-pacotes, ali um revestimento do teto, os medalhões, o piso, né, do habitáculo, caixa de rodas, painel de porta, painel lateral, revestimento interno do porta-malas, então onde a gente encontra compósito, né, nos nossos veículos, certo? Júnior pergunta, né? A pergunta é, ficou com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo na nossa web de hoje? Não, não, tudo certo. Tranquilo? Sim, Tranquilo. Qualquer dúvida, eu assisto o vídeo de novo novamente. fechado. E Já eu fica aqui fico gravado, né? Fica, eu vou disponibilizar lá na nossa plataforma e eu fico online aqui, né? Sempre das 18 às 22. Teve alguma dúvida, me chama. E eu vou te pedir um favor, Júnior. Nas outras webs, estavam vindo mais pessoas, né? Nessa deu uma caída. A gente teve a troca do horário, né? Pedir um favor para você, se puder. Não sei se vocês têm um grupo de WhatsApp. Eu até acabei esquecendo de pedir para você no começo. Puder mandar mensagem lá que tá rolando web toda terça às 19, né? Para o pessoal vir participar. E isso é de grande valia, né? A gente vai trocando figurinha muitas vezes. Agora nos fundamentos e tal é muita teoria, né? Lógico que vocês têm a prática lá, mas ainda não entra. Daqui a pouco a gente começa a entrar um pouco mais específico. E aí sempre alguém, né? Tem especialidade na área, ou aconteceu algo que a gente vai citar no material da nossa web, e a gente troca uma figurinha, né? Um cara dá uma experiência, pode ser um problema que eu vou passar na outra semana, ou uma dificuldade que um outro colega passa, né? E aí isso é bacana demais. Eu gosto muito, né? E quanto mais gente tiver, melhor ainda, que são mais cabeças somando. Certinho. Então, Você na poder próxima aula eu fazer, vou avisar para mandar no grupos lá. Aí eu vou avisar para ficar mais gente. se você puder fazer esse favor, eu agradeço muito, Júnior. E avisa eles que também essa aqui já está gravada na plataforma, tá bom? Tá bom. Júnior, então agradeço a sua presença, siga estudando aí, né? Mantenha estudando firme aí, pelo menos uma horinha por dia. Bons estudos, até a nossa próxima web. Fica com Deus. Obrigado. Fico com Deus também. Bom trabalho. Obrigado, hein? Tchau, tchau.